Voz da Igreja Podcast, estamos recebendo Dom Zico e falando sobre o valor da vida humana. Dom, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. E nós estamos falando sobre a ADPF 442. O senhor já explicou anteriormente o que significa. Se você não viu, volte lá o vídeo e acompanhe. Agora nós vamos debater exatamente o que é essa discussão. Então, novamente, obrigado você que nos acompanha no podcast. A discussão é, pode abortar ou não pode abortar? Pode matar crianças não nascidas sem cometer crime ou não pode matar crime? No fundo, nós estamos discutindo a construção... A idade que pode matar. Exatamente, sem que seja cometido crime. Inclusive, existe um autor, Peter Singer, só para citar, que ele diz assim, até 2 anos você pode matar a criança tranquilamente, porque ela ainda não contribui, não tem valor comunitário, ela não ajuda a comunidade, ela não tem autonomia, então ela não é capaz, ela não sobreviveria, se você largasse ela morreria. A única coisa, ela tem um pouco já constituída a sua dignidade intrínseca. Mas a dignidade intrínseca, o fato de possuir dignidade humana, não é fator suficiente para que esteja protegido. A Constituição, essa é a interpretação, não protege alguém por ser simplesmente membro da família humana. Ela tem que ter autonomia e valor comunitário. Inclusive, essa é a tese. São 3 princípios lançados pela tese da TPF 442, pelo ministro Barroso, que diz exatamente isso. Dignidade intrínseca, autonomia e valor comunitário. Então, Peter Singer, muito coerente a isso, diz, até 2 anos eu não vejo problema nenhum a gente matar. Inclusive, Peter Singer vai dizer que quem tem Down poderia ser morto a qualquer momento, porque não alcança estes critérios estabelecidos para merecer proteção. Qual que é o duro? Você que está acompanhando esse podcast, a maioria das pessoas não entende o que você está entendendo. Não percebe o que realmente está sendo aprovado. Não percebe a verdade acerca da vida intrauterina. Não percebe a verdade de uma vida jamais anciã. E não percebe que estamos fragilizando todo o tecido social. Eu volto a uma expressão que já usei no podcast anterior. Quem será a bola da vez? Hoje estamos falando de fetos, amanhã podemos estar falando de 60 a mais ou alguma coisa assim. Hitler não queria, ele precisava para os planos dele que os judeus, os ciganos e os homossexuais, os deficientes físicos pudessem ser mortos. O que garantia? A lei garantia que não podia. Hitler vai e muda a lei. Interpreta, inclusive, a Constituição alemã de modo diferente. Coloca a raça ariana em falta. Dessa forma, ele esconde que o que ele quer fazer verdadeiramente é eliminar estes para os interesses dele. Hoje também se esconde que se quer eliminar, que não se quer... Porque qual que é a forma de você controlar os corpos? É controlar os nascimentos, de modo especial. Então, o primeiro ponto é transformar a gestação num perfeito mecanismo de controle de quem vai nascer e quem não vai nascer. E geralmente aquela pessoa que tem um intuito de abortar é porque ela já tem algum conflito com o valor da vida. Conflito com o valor da vida. Aí ela vê isso como uma tábua de salvação. Uma situação de medo, uma situação de insegurança, uma situação de violência. Mas veja bem que o Estado não está resolvendo o problema dela. Está dando uma solução de morte que depois vai trazer para ela várias complicações e consequências, Isso é comprovado. É que muitas vezes as pessoas que são defensoras do aborto, primeiro, trabalham para ONGs e são pagas e contratadas. Trabalham para ONGs tipo MacArthur, Rockefeller, Planet Hood, que lucram bilhões por ano com esse mercado. Então, mas isso as pessoas não sabem. Tudo isso, esses pensamentos, esses direitos são financiados por grandes capitais econômicos. As pessoas acham que se trata de uma coisa bonita, de um gesto de piedade, de misericórdia, tadinho, tadinha.
Eu não vou dizer que existem os dramas humanos, mas se usam os dramas humanos para se fazer como uma cortina de fumaça para esconder a coisa feia que está lá de baixo. Então, né? talvez, em vez de resolver a condição daquela mãe, porque a partir do momento que ela tem um ser... Aliás, eles não usam a palavra mãe, tá? Eles usam a palavra só mulher, né? Porque mãe já implica toda uma situação. Exato. E, de fato, você usou muito bem, né? A palavra adequada para quando já há uma vida, uma criança, e vamos chamar a palavrinha filho, que eles também não usam, eles usam só a palavra feto, né? É mãe. Já existe. Quando a mulher engravida, em questões de 24 horas, 150 hormônios novos são liberados no organismo dela. É uma explosão. Ela simplesmente se torna mãe. Ela já está biologicamente mãe. Acontece. Então, assim, em vez de a gente estar discutindo sobre o que acontece com essa mãe que tem a intenção de não ser mais mãe, e não é resolver o caso dela, e sim simplificar e pelo caminho mais curto. Simplificar e pelo caminho mais curto, diante de duas vidas, eliminando uma, né? E deixando a outra, depois disso, num abandono também, né? Porque é o que acontece. Que gera consequências. Não é uma proposta. Teologicamente falando, gera consequências. Você tirar uma vida, seja ela em que estágio. Comprovadamente, estudos. Mulheres que abortaram 400%, portanto, 4 vezes mais depressão, 4 vezes mais problemas de saúde física, 4 vezes mais suicídio. Nós temos indicativos claríssimos, é ciência, gente, não é fé. Indicadores claríssimos de que não é a resposta. Que não é saudável, nem economicamente viável e nem teologicamente defendível. Aí na parte teológica, na parte de uma ética cristã, na parte da razão humana, de uma ética, vamos usar uma expressão de Kant: a vida não tem preço, ela tem valor. Então, em éticas de raiz kantiana, em ética cristã, em ética incorporada e assumida pela Constituição brasileira, não é possível você estar aceitando esse tipo de solução. E isso nós estamos falando de homens, mulheres, enfim, é uma bandeira que deveria ser de todos. De todos. Né? E acordarmos, despertarmos, vamos começar a entender o que de fato está aí subliminarmente colocado, ou seja, escondidamente colocado. Vamos entender, né? O Evangelho é o Evangelho da vida. O Papa João Paulo II compreendeu isso muito bem. Ele lança uma encíclica chamada Evangelium Vitae, né? Onde ele vai falar cultura da vida e cultura da morte. Nós somos do Evangelho da vida, nós somos da cultura da vida. É claro que nós, como igreja, então, temos que estar atentos. Como nós vamos acompanhar essas mãezinhas que foram vítimas, que estão numa situação que agora não sabem como conduzir a sua gravidez, né? Inclusive, tem um trabalho lindo feito no Brasil, que foi até acampado e desenvolvido por um procurador da República, que é o Dr. Sávio, do Rio de Janeiro. Todo um trabalho feito, também aqui, agora recentemente desembargador, até os parabéns ao Dr. Sérgio Creus, que era da Vara da Infância e Juventude em Cascavel, trabalho belíssimo de facilitação das adoções. Antigamente era muito mais complicado adotar, hoje as pessoas não conhecem, mas já é possível você fazer, vamos usar assim, o combinado entre uma mãe que deseja abortar, mas aceita conduzir então a gestação, porque ela não se vê mãe para criar aquela criança, e um casal que queira adotar. Isso o Estado pode fazer, sempre o Estado, sempre pela via jurídica, legal, fazer essa mediação de um modo muito facilitado. Eu acho que caberia um podcast muito legal também, com o Dr. Sérgio, né, o desembargador agora, segunda-feira foi nomeado desembargador aqui em Curitiba, né, um presente para a cidade de Curitiba, e o Dr. Sávio também, esse procurador da República do Rio de Janeiro, que inclusive
tem 5 filhos e 2 adotivos, né? E a segunda filha deles é realmente um testemunho muito grande. A esposa dele estava grávida de 8 meses quando adotou essa criança que estava em abandono, né? Então, assim, e ele até brinca assim, ó, eu não tenho só 2 filhos adotivos, não, eu tenho 5, porque você tem que adotar os 5. Você tem que acolher como teus filhos, né? É muito lindo o testemunho. Mas, enfim, pensar essas políticas públicas para ajudar essas mulheres, né? Porque existem muitas vezes muita dor, muito drama e não só questão ideológica. A gente tem que estar aberto e reconhecer isso. E aí nós cristãos. Mas não matando e sim dando condição às 2 vidas. Justamente. Salvemos as 2 vidas. Salvemos as 2 vidas. Aí a questão, nós cristãos, como que vamos salvar essas 2 vidas? Como vamos ajudar essas 2 pessoas? Porque geralmente uma mãe que aborta, digamos, ela teve, digamos, alta hospitalar, ela segue a vida dela com todos os seus traumas e seus problemas. Agora, a partir do momento que você acolhe e ela resolve terminar aquela gestação... Existem histórias lindíssimas de mulheres que queriam abortar e que aceitaram conduzir a gestação até nascer a criança, depois da criança adoção, mas que depois a mãe... Quando olha o rostinho da criança... Não, quando escuta, inclusive estão querendo tirar o ultrassom como direito da mulher nos exames de pré-natal, a mulher porque quando ela escuta bater o coraçãozinho, ela desiste. Realmente uma experiência Às vezes ela desiste. Maravilhosa. Eu sou mãe, né? Então... desiste de um projeto de abortar. Então, assim, acho que cabe sim a nós cristãos interferir na sociedade para ter leis que promovam a vida e não que tirem a vida. A ter leis que amparem as mulheres grávidas para que sejam... Esse leque de acolhimento, de estrutura para todas as vidas. Isso, o acolhimento da vida, né? Então aí vale também as instituições próprias da Igreja Católica, como as casas pró-vidas, que estão aí, muitas delas ligadas à Igreja Católica, ligadas a evangélicos, ligadas a espíritas, ligadas a ateus, mas que entendem o valor da vida e que são defensores da dignidade da vida humana, né? Usando uma expressão do Papa João XXIII, aqueles homens e mulheres de boa vontade, né? Que são a grande maioria. Aliás, pesquisa realizada, acho que 2020, não tenho exatidão, mas é a última pesquisa maior que temos acerca do aborto, sobre o aborto indiscriminado. O aborto pode ser praticado de modo... por qualquer motivo, pela vontade, por exemplo, livre de alguém. 90% dos brasileiros se colocaram contrários, 2% não tinham opinião formada e apenas 8% são favoráveis. Então você vê que existe um indicativo claro para onde as políticas públicas devem caminhar. Se você quer respeitar a democracia e a opinião da população, se você quer realmente fazer uma política que valorize a decisão e o pensamento das pessoas e não uma política desde cima, imposta, eis o caminho. Então a população está dando a sua opinião e indicando o caminho a seguir. Dom, agora eu quero lhe colocar numa saia justa. Eu gostaria que o senhor finalizasse esse podcast dando às pessoas que estão nos acompanhando, eu gostaria que o senhor falasse principalmente com aquelas pessoas que hoje são favoráveis ao aborto. Qual é o ponto de vista que o senhor gostaria que elas se atentassem a essa questão? Que começassem a estudar sobre a gestação, a aprofundar o conhecimento científico sobre o desenvolvimento de uma vida humana, os processos, que assistissem os vídeos, que assistissem os materiais produzidos, que ouvissem verdadeiramente, que tivessem a sinceridade de permitir-se ser questionados pela razão humana. Uma sincera busca da verdade. E aqui eu estou falando da verdade que a ciência nos traz. E se você, terminado o processo de um longo estudo, puder concluir que não se trata de uma vida humana, que não se trata de um ser humano ali, então eu respeitarei a tua posição, porque pelo menos terá sido fruto de uma longa e sincera busca da verdade. Poderemos discordar, mas você terá feito o seu percurso, né? Porque eu acredito que quando nós nos deparamos com a verdade
E no caso aqui não é nenhuma verdade de fé. E os que discordarem, pode ser que alguém discorde por entender que algumas pessoas têm o direito a viver e outras não. Infelizmente, há sim quem pense assim, né? Mas eu creio que mesmo a grande maioria dos que defendem a liberdade do aborto de modo aí indiscriminado, não pensam assim. É porque não conhecem. É que pensam pela praticidade, E talvez. pensam também enganados por uma grande mídia paga, contratada para enganar, né? Visite casas pró-vida, visite lugares que acolhem estas mãezinhas, estas mulheres que chegaram lá com o pensamento de abortar e a alegria delas de não terem feito. Converse com uma mãe que tem um filhinho de síndrome de Down, né? Por mais que traga, sim, uma série de dificuldades, e aí que nós temos como sociedade, ajudar essa mãezinha a cuidar dessa criança, possibilitar os caminhos, os meios. Chamar a responsabilidade do pai. Chamar a responsabilidade do pai e responsabilizá-los. Você não tem como obrigar alguém a amar, mas você tem que obrigar alguém a ajudar economicamente. E aí as leis, nesse sentido de proteção às mulheres, são muito válidas. A questão da pensão, a questão da Lei Maria da Penha, que infelizmente já estão introduzindo dentro da Lei Maria da Penha direitos reprodutivos. Você vê como é que é terrível. Você pega uma lei tão linda e bonita e destrói ela, colocando coisas que são contrárias àquela tarefa e luta primeira para que aquela lei existisse, né? Então, como hoje existe uma maldade no Brasil, não hoje, existe já há tempos uma maldade que vão colocando dentro de leis maiores e bonitas essas coisas terríveis, enganando o povo, mentindo para a população, né? E isso precisa, e agora que maravilha, essas possibilidades aqui. De falar abertamente, né? Porque falemos com toda certeza. A grande mídia convida para dizer que não convidou e 5 do outro lado e vai impondo um pensamento, vamos usar o termo bem moderninho aí, colonizando os pensamentos, né? De tal forma que vai introduzindo ideologias e manipulando e tirando. E aí começam os problemas na sociedade pipocarem, né? Gente se suicidando, gente depressiva, gente brigando, tudo passa a ter fonte de medo. Por quê? Será que não está na hora da gente parar e perguntar que tipo de sociedade estamos construindo, né? Quando nós valorizamos a vida, quando nós valorizamos família, quando nós valorizamos relacionamentos humanos, nós estamos dizendo, olha, esse tipo de sociedade nós estamos construindo. Quando nós estamos relativizando a vida, dando pouca importância, dizendo que uma vida vale mais que outra, eu posso querer impor o que eu quero. Quando eu começo a falar que família não é importante, que você pode começar um relacionamento e depois abandona a hora que quer, vê o teu interesse, se tá bom para você, tá bom, enfim, de modo narcisista, egoísta, vai para frente. É claro que existem situações insuportáveis, mas nós não estamos falando de exceções daí. Né? O que nós estamos falando é de uma cultura do descartável. Você usa a pessoa enquanto ela te é útil, depois joga ela fora. Ah, filho, esses vínculos, agora filho não, é só uma questão afetiva. Claro que o afetivo é fundamental, mas existe uma relação que, se você biologicamente consentir, você tem que ser responsável também, né? Enfim, mas o que eu trago aqui também, Cris, é que eu percebo isso, um sentimento sendo resgatado e renovado. Esperança. Eu sou otimista quanto à humanidade, né? Quem dentro da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, olhasse o que lá era realizado, poderia não ter esperança. Aliás, Viktor Frankl, o sentido da vida, né? O que ele fala? Durante a guerra, né? Justo, né? E por quê? E ele escreveu Prisioneiro. O que o manteve vivo? A esperança. A esperança, um sentido da vida. Você tem que ter um sentido. E um sentido só existe onde há esperança. Onde não há esperança, há desespero. No desespero cabe violência, no desespero
cabe fazer qualquer coisa contra si e contra os outros, no desespero, tudo entra. Né? Mas quando há esperança, e por isso, uma bela virtude, né? Uma virtude, a fé, a esperança e a caridade, uma virtude teologal, que a esperança é necessária. Então não percamos a esperança. Se você perde a esperança, talvez esse seja o grande desejo daqueles que querem implantar essa cultura de morte, é que nós percamos a esperança, que nós paremos de combater, que nós paremos de lutar, que nós paremos de defender a vida. E olha um grande sinal de esperança, os Estados Unidos, que foi evocado no Brasil para tentar fundamentar o aborto, está lá na tese citada, Roe versus Wade, né? A Suprema Corte Americana reverteu o ano passado, né? Quer dizer, agora começa nos Estados Unidos a correr uma nova lei, a lei do, eu vou falar em português, do coração batendo. Ou seja, depois que bateu o coração, que acontece com 18 dias. O músculo cardíaco aparece e pulsa com 18 dias, né, a partir da concepção. Então, para dizer, olhemos que o mundo também está a sinalizar coisas boas. Né? Querem implantar no Brasil uma coisa ruim, mas nós vamos estar anunciando e defendendo as coisas boas. O cristão é alguém da esperança. É uma pessoa de fé. E enquanto há esperança... Fé, esperança e caridade. Essas virtudes, né? Que sejam elas a mover a você, que é cristão. E se você não é cristão, tenho certeza que outros sentimentos nobres também estão aí no teu coração. E quem não está... Eu já falei aqui alguns caminhos que eu julgo que serão essenciais, muito transformadores, fonte de felicidade de quem o fizer. Muito obrigada, Dom. Uma alegria ter essa conversa contigo. Acredito que tenha agregado a muitos também. Esse foi o nosso podcast sobre o valor da vida humana. Fique atento que logo teremos mais assuntos. Então, dá para dizer muito obrigado, né? Encerramos esse assunto aqui. Mas daqui uns dias outros. Voltaremos com outros. Com certeza. E mande, inclusive, tuas dúvidas, temas que você gostaria que a gente abordasse aqui, tá bem? Um abraço e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.